se existe uma mudança dentro da empresa, não é porque o dono é biruta e ele inventou essa mudança da noite para o dia. A mudança ela também tem que ter uma lógica por trás. Então é importante a gente entender que não se faz mudança porque, tô de saco cheio disso aqui. Cara, o Colgate faz creme dental, sei lá, 50 anos. E vai continuar fazendo. A Coca-Cola é Coca-Cola há mais de 100 anos. E vai continuar sendo Coca-Cola. Então não existe esse, tô de saco cheio, quero fazer outra coisa. Quer fazer outra coisa, abre outra empresa. Agora, existem mudanças que são necessárias. Vou dar um exemplo. Em 2018, salvo engano, 2018, 2019, houve uma mudança na parte da automação comercial, na parte contábil do negócio. Porque antes as empresas, as empresas que emitiam nota, elas podiam emitir nota no talão, manual. Só que aí em 2019, todas as empresas foram obrigadas a informatizar e aí foi obrigada a emitir as notas fiscais eletrônicas. Sejam elas as notas fiscais eletrônicas e notas fiscais do consumidor, certo? Algumas empresas tiveram resistência a mudar. Só que é o seguinte, ou ela mudava, ou ela informatizava o negócio, ou então a empresa não ia para frente. Por quê? Porque era uma mudança obrigatória. Entende? Então, assim, existem mudanças que elas são obrigatórias e você tem que mudar, porque se você não mudar, você vai ficar para trás. Então, essas mudanças, elas são mudanças importantes. E por si só, elas já têm argumento suficiente para quebrar a resistência. Mas mesmo assim, não satisfeitos os empreendedores, eu ainda ouvia, eu vou informatizar isso aqui porque eu sou obrigado, mas eu não quero nem mexer nesse programa, eu não quero nem saber como isso funciona, pode chamar fulano ali e botar fulano e treinar ele lá, porque eu não quero nem chegar perto disso aqui. Era isso que eu escutava de alguns empreendedores. E provavelmente é isso que talvez você diga para algumas pessoas. Talvez é isso que você diga quando você precisa mudar. Porque mudar não é gostosinho, mas mudar é necessário. Então, quando você tem uma mudança para fazer, quando há necessidade de mudar, você precisa entender primeiro os motivos centrais, entender os impactos dessa mudança, né? Entender a importância dessa mudança. Os impactos, quais são os impactos que eu vou ter ao fazer essa mudança? Digamos que você vai implementar um novo canal de vendas na tua empresa, né? Hoje você vende, você tem a venda balcão e você vai implementar um televendas. Há uma mudança, uma quebra de padrão aqui, que as pessoas estavam acostumadas a vender no balcão, né? Tete a tete, pessoa a pessoa, e agora vai ser mudado. Essa venda ela vai acontecer, por exemplo, a gente vai ter um processo de televendas com qual objetivo? De antecipar o fluxo de vendas. De fazer uma venda sem o cliente vir até a loja. Diminui o custo de venda. Acelera o giro de vendas. Né? Aumenta a previsibilidade de vendas da empresa. Só que aí você tem a resistência. Às vezes o vendedor ele fala, não, esse negócio de televendas não é para mim, não dá certo, porque meu negócio é cara a cara, porque eu só vendo cara a cara. Mas a gente precisa entender, por exemplo, os impactos positivos e negativos. Como eu expliquei, você acelera o ciclo de caixa, você aumenta a previsibilidade de vendas, você gera um benefício para o seu cliente, que ele não vai precisar estar vindo até a loja para poder comprar. Então, tudo isso são benefícios que, ao longo do tempo, você vai trazendo como ferramenta de quebra de objeção do seu colaborador, do seu gerente, do seu sócio. E isso vai fazendo com que você, né, quebre essa resistência à mudança. E até a própria implicação, né, a mudança, ela tem um impacto muito forte, principalmente na execução. Então, talvez você vá lá, de repente, né, trazendo esse exemplo do telemarketing para a tua loja.
De repente você contratou uma consultoria excelente, né? Uma metodologia bacana, um software bacana, uma metodologia massa que vai ajudar na construção desse processo, na implementação desse processo, mas a resistência é tão grande que a execução falha. E como é que essa execução falha? Ela falha no sentido do teu colaborador não engajar, do teu sócio olhar assim, e eu já ouvi isso de cliente, do sócio dizer assim, rapaz, tu contratou isso daí, mas isso aí não presta não. Sabe? Da pessoa, ela tá tão acostumada com a zona de conforto dela, de que quando vem uma mudança, ele olha assim e fala, rapaz, isso aí não presta não, isso daí não funciona não. Não faz isso aí não, isso aí é perda de tempo. E mais, às vezes, o teu próprio sócio te desencoraja a tua equipe. Enquanto você está buscando mudanças e está buscando melhorias para o teu negócio, o teu sócio está dizendo assim, ó, para o colaborador, rapaz, não dá ouvido para isso não, pô. Deixa isso para lá, ó. Continua do jeito que está. Enquanto você está batalhando por uma mudança que vai gerar impacto para o teu negócio, você está buscando uma melhoria para a tua empresa, e o teu sócio, ele mesmo está sabotando esse processo. O teu próprio sócio, ele está desencorajando. Então, isso gera uma resistência ainda maior. Por quê? Porque a primeira pessoa que deveria te apoiar em tese seria o teu sócio. Mas é a primeira pessoa que está te desencorajando a sua equipe, desencorajando os seus colaboradores. Então, a importância do processo de mudança, ele precisa estar no topo da pauta. Por quê? Porque a gente precisa entender, olha, se a gente fizer isso aqui, a gente vai ter esse resultado. Se a gente não fizer isso aqui, a gente vai ter esse resultado. Então, quer dizer, aí pensa, tá, e se não fizer? E se a gente não fizer? Imagina que você tem, sei lá, uma empresa de distribuição de ração. Você tem uma fábrica de ração animal, e você tem, né, você vende, você distribui isso. Imagina que você tem dois canais ali. Você tem a loja física e você tem a venda a balcão, que é uma venda de distribuição, certo? Beleza. E vamos colocar mais um canal. E aí imagina que você ainda tem um vendedor externo que ele viaja fazendo rotas para poder vender isso para casa do fazendeiro, casa do criador, pet shop, etc. Então imagina que você tem a tua loja física que tu vende para o consumidor final, você tem a venda balcão que você vende direto da fábrica, e você tem um vendedor externo que ele faz rotas vendendo para outras lojas, né, para outras empresas. Aí imagina o seguinte, imagina que o teu vendedor, ele está fazendo a rota, mas ele está dando muita despesa para a empresa. Ele está gerando muitos custos para o negócio. Se está gerando custo, isso é ruim, né? Gerar custo é negativo. Então, isso não é bom. Isso é negativo. E aí você vai lá e fala assim, pô, vou colocar um televendas. Vou trazer um televendas para dentro do negócio, vou tirar o vendedor da rota e vou trazer um televendas e vou contratar uma consultoria. Você foi lá, contratou a consultoria, trouxe um especialista em televendas, em processo de inside sales, né, que é assim que a gente fala. Inclusive, a gente ensina muito isso para os nossos empresários, os nossos empreendedores no administrador de resultado, justamente porque com televendas você cria uma previsibilidade de vendas mais assertiva, com custos muito mais baixos. Então, o que você vai fazer? Você vai passar a fazer um trabalho, né? Eu não vou entrar muito no inside sales, não é esse o foco, mas eu vou entrar para a gente exemplificar. Então, imagina que o teu vendedor, ele, ao invés dele estar fazendo uma rota, e essa rota, você tem um desgaste de, por exemplo, de um veículo, você tem um desgaste de combustível, você tem um desgaste de alimentação, você tem um desgaste de hospedagem, talvez. Então, tudo isso gera despesa para a tua empresa e não garante que o teu vendedor ele vai trazer resultados positivos de venda. E aí você vai lá e, ao invés de fazer isso, você implementa um inside sales que você acredita que vai trazer muito mais resultado, que você acredita que vai ter um impacto muito maior no teu negócio, né? E você traz esse vendedor para dentro do escritório para trabalhar, contratou uma consultoria.
Beleza, essa consultoria ela vai implementar os processos, ela vai implementar a forma com que vai ser executado e ela vai treinar esse vendedor e vai acompanhar. O teu vendedor ele já começa a ter uma resistência, ele vai dizer, pô, Marcos, é porque, rapaz, esse negócio de estar ligando, não sei o quê, de estar entrando em contato e tal, é mais tete a tete e tal, eu acho que isso não funciona. E aí a tua consultoria vai lá, faz teste, mostra que faz venda, mostra que está tendo resultado. A própria consultoria tem resultado, né? Ela mesma implementa lá, faz o teste, tem resultado, funcionou. Beleza. Aí o teu vendedor ele dá uma animadinha. Por quê? Porque quando você traz resultado, já é uma maneira de você quebrar essa resistência, né? Quando você gera resultado.